E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errances aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco e no vídeo de hoje eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito desse livro aqui, ó, que ele chama Sociologia do Brasil e ele é do Alisson Leandro Mascaro. Foi editado pela Boitempo, salvo engano da minha parte, agora mesmo em 2024. Isso mesmo, ele saiu no começo do ano de 2024 e é um livro que se propõe a fazer nada menos do que isso, uma sociologia do Brasil. É, tema pequeno, né? Mas, pô, na verdade eu tô brincando, o objetivo do livro não é exatamente esse, não. Ele se dedica a fazer um mapeamento e um posicionamento intencional do autor em relação a esse grande tema, que é a sociologia do Brasil, que é um ângulo específico dentro de uma tradição, né, mais abrangente, que é o que a gente costuma chamar de intérpretes do Brasil ou pensadores do Brasil. Então tem essa tradição, esse tema, que ele congrega então intelectuais, né, acadêmicos ou não, e de diversas áreas do país e mesmo do mundo, tem pensadores do Brasil que não são brasileiros. Então tem essa comunidade, essa pequena comunidade de pessoas que se dedicou nas suas vidas a refletir de maneira sistemática, crítica e pública a respeito desse tema que é o Brasil. O Brasil, além de ser um país, ele é um tema de análise, né? A gente pode tentar compreender o Brasil a partir de ângulos diversos. Então é possível compreender o Brasil historicamente, compreender o Brasil politicamente, é possível compreender o Brasil sociologicamente. E, é claro, análises cruzadas, que é o mais comum, né? Que se lance mão de recursos diversos no interesse de fazer uma interpretação do Brasil, ou uma compreensão do Brasil. E aí o Alisson Mascaro, ele, nesse livro, ele mergulha nesse campo aí. Então ele se credencia para entrar nesse clubinho dos pensadores do Brasil. E todo respeito, beleza? Eu mesmo tenho interesse nesse campo. Se é um clube, eu tô aqui pleiteando acesso também. Mas o Alisson certamente está fazendo isso nesse livro. Ele fez em livros anteriores. É um cara que está consolidando uma obra rapidamente, né? É um cara relativamente jovem, contemporâneo nosso, mas que tem consolidado uma obra com livros de referência, livro didático, livro paradidático, e agora esse livro que é um livro de divulgação, né? E tem uma conotação marxista, evidente, né, que não está disfarçado em momento algum, e o livro consiste basicamente de dois movimentos. Então o livro ele pode ser dividido em duas partes, não é assim que ele mesmo divide, mas eu estou dividindo assim, porque enfim, o vídeo é meu, o livro é dele, mas o vídeo é meu. Ele então tem um primeiro momento onde ele faz uma tipologia do legado dos principais pensadores do Brasil. Então ele divide eles em gavetas, né? Tipologia divide em tipos. Então ele faz uma tipologia dos pensadores do Brasil. E aí, essa é a primeira parte. E na segunda parte, ele oferece um esforço próprio. Então ele traz a contribuição dele, né? Então ele divide os pensadores em três gavetas e aí depois ele vai lá e ele pula para dentro de uma gaveta, ele mesmo, né? E aí então vou contar rapidinho o que eu consigo compreender de cada uma dessas partes do livro, né? A primeira parte ela é bem didática, ela é bem simples. Simples nada, é bem complexo, é um trabalho de erudição, mas é simples de explicar para vocês, né? Ele quis fazer uma coisa bastante complexa, tá de parabéns ele, mas eu vou simplificar pros fins e interesses desse canal, desse vídeo e meus. Ele faz então uma tipologia em que ele divide os pensadores do Brasil em três grandes tradições. Essas tradições não têm a ver com períodos históricos, elas não têm a ver com os autores que eles privilegiam, elas têm a ver com a vinculação deles a um determinado projeto normativo. E aí, nesse interesse, ele coloca três gavetas, como eu já disse. Uma delas é a tradição dos juspositivistas. Juspositivistas são, no entendimento do Alisson Mascaro, aqueles pensadores do Brasil que tentam compreender o Brasil usando como marco referencial um sistema normativo que estaria funcionando bem ou mal, mas comum é achar que está indo mal. Então, esse sistema referencial, esse sistema normativo, ele é tomado como anteparo de análise, e a análise então é feita como se fosse checando num gabarito.
né? Então você vai ali olhando se o marco normativo, o marco de Estado, o marco de desenvolvimento liberal, o marco de desenvolvimento de sofisticação da máquina burocrático-administrativa, os parâmetros ali que se adotam normalmente nessa tradição. Esse conceito, né, de positivismo é um conceito que vem do direito, o próprio Alisson Mascara é do campo do direito, e aí, mas ele está aplicando na sociologia, direito dele. Direito. Então ele usa esse conceito de positivismo para tentar compreender um conjunto de autores ali importantes que vão pautar a interpretação que eles fazem do Brasil em termos da adequação ou não do que eles compreendem, né, de massa crítica, o que eles conseguem reunir de massa crítica para pensar o Brasil, em termos da adequação ou não a esse campo normativo. Né? Normalmente um parâmetro normativo jurídico ou um parâmetro normativo weberiano, né, que tem a ver com a adequação, com a sofisticação do aparelho administrativo burocrático de referência. Então essa é a primeira gaveta. Aí tem a terceira gaveta, eu vou falar dela primeiro, que é mais fácil de explicar a segunda. A terceira gaveta seria a gaveta dos pensadores críticos. Quem são os pensadores críticos? Os pensadores críticos são aqueles que estão tentando compreender o ponto crítico em função do qual o Brasil, enquanto conceito, enfrenta os desafios que enfrenta. E para os quais, portanto, se apresentariam os parâmetros para transposição, para resolução, para o encaminhamento desses mesmos problemas. Nesse sentido, então, a tradição crítica é uma tradição que tem uma grade analítica em função da qual se oferecem encaminhamentos possíveis para o Brasil. A tradição crítica é uma tradição que não está tentando explicar o Brasil como quem, né, coloca o problema num lugar ali. Está tentando mostrar o que tem que acontecer para o Brasil sair de um lugar onde as coisas não estão indo bem e chegar num lugar onde as coisas iriam bem. No entendimento de Alisson Mascaro, e aí ele mostra, né, o uniforme da camisa que ele usa, essa tradição crítica ela é representada pelos pensadores marxistas revolucionários que se dedicaram a pensar o Brasil. Então essa gaveta é a gaveta dos pensadores revolucionários, dos pensadores críticos revolucionários, de inspiração marxista, mais de uma, né? Acho que ele só usa as que ele gosta, mas enfim, essas credenciais que incluiriam esses pensadores nesse campo da tradição crítica. E a gaveta do meio seria, ele obviamente vai se colocar nessa gaveta depois, o spoiler já seria óbvio, então estou trazendo ele aqui. E aí, na gaveta do meio, vai os pensadores não positivistas. E aí eu brincaria, são os não positivistas e não críticos, são os autores que não entram nem em uma gaveta nem na outra, ele coloca ali. Portanto, a segunda gaveta é a gaveta da bagunça, né? A gaveta onde entra gente diversa, e ele mesmo diz isso. Não tem nada em comum que organize esses autores que não seja o fato de eles não se enquadrarem na tradição positivista e também não se enquadrarem na crítica. Isso ele não fala, mas fica bastante claro. Então ele tem a gaveta da bagunça, tem os positivistas, que são os normativos, os adequacionistas, a gente poderia dizer, e tem os críticos, que são esses que ele gosta, que são os caras que estão tentando compreender o que está entre o Brasil atual e o angariamento de condições em função das quais se tornaria possível que o Brasil superasse as suas restrições, fizesse a negação da negação e, portanto, fizesse Aufhebung ali, né, chegasse num momento revolucionário. Então, essa é a leitura dele, né? Eu, muito honestamente, assim, diria para vocês, é bacana porque é um erudito. Então ele comenta esses vários autores, ele pega os principais autores, ele comenta o Darcy Ribeiro, ele comenta o Gilberto Freire, ele comenta o Sérgio Buarque de Holanda, comenta o Raimundo Faoro e mais um bocado de autores ali, mas eu falei já dos principais. Então ele comenta esses caras, tem subcapítulos em que ele fala ali 5, 10 páginas de cada um deles, assim, dá pra ver que o cara fez a lição de casa, ele manja do trabalho dos caras e tal. Então é interessante ver o show, né? Assistir o show. Mas a tipologia, vou dizer pra vocês, assim, eu acho ela muito pouco útil, porque ela é obviamente instrumental, ela serve para os propósitos dele, única e exclusivamente, né? Mas é isso, é legal de ler porque o cara é bastante claro e ele é muito honesto intelectualmente, não esconde de ninguém o que ele está fazendo, né? Fica muito claro para mim ver que eu não concordo porque ele deixou muito claro o que ele estava fazendo, não me deu trabalho nenhum. Essa leitura que eu estou trazendo para vocês, eu não tive que deschavar o bagulho para pegar o segredo está aí.
Então, enfim, tem isso, a primeira parte é essa. E aí tem uma parte final do livro onde ele faz a leitura dele. E aí ele faz uma leitura, então, de inspiração crítica, de conotação marxista revolucionária, para a história e os enquadramentos sociológicos do Brasil moderno. E aí o grande eixo analítico dele é o escravismo brasileiro e a maneira como o escravismo brasileiro pauta o transcurso de momentos de modernização ou de pseudo-modernização do arcabouço sociológico, político, institucional nacional. E aí o entendimento que o Alisson avança, e eu não vou entrar no detalhe porque eu de fato ele está dialogando com colegas marxistas, né? É um debate entre marxistas revolucionários, eu não sei bem qual é que é a linha de fundo dele, eu não vou conseguir respeitar ali o que ele está tentando fazer propriamente, você troncho aqui a partir da minha douta ignorância. Mas então o cara está tentando mostrar como a centralidade do recurso ao escravismo no estabelecimento da agenda de progresso de ocupação territorial, né, pelos neobrasileiros, como chama o Darcy Ribeiro, né, os colonos, as pessoas que foram estabelecendo modos de ocupação de território e instituição de parâmetros de sociabilidade compatíveis com o padrão Europa, e aí com isso inserindo o território brasileiro e a dinâmica brasileira dentro do sistema mundo e da economia mundo, como para esses agentes o escravismo foi um recurso central e decisivo, não haveria as fazendas sem o escravismo, não haveria a ocupação populacional do território sem o escravismo de africanos particularmente. Nesse sentido, o escravismo teria sido um elemento muito constitutivo dos regimes de instalação sociológica do Brasil. E aí isso traria a linha de força, né? Então ele faz toda uma análise da maneira como o Brasil se inscreve, né, na sociologia macrológica, eu digo, né, do contemporâneo, no sistema mundo, a partir do legado do escravismo. Então, esse aspecto me parece um aspecto interessante, né? Eu não comungo exatamente das perspectivas de análise que ele implementa ali, porque tem esse centralismo da doutrina marxista que a mim não interessa pessoalmente, mas o modo como ele faz a análise na sociologia do Brasil, na parte propositiva, acaba trazendo um destaque para esse argumento que para mim parece um argumento muito robusto, que é o reconhecimento da centralidade do escravismo como o marco em torno do qual as perspectivas civilizacionais, de constituição de arcabouço jurídico, de constituição de malhas de sociabilidade, como isso tudo se instalou. Então, essa análise eu acho bastante interessante, assim, né? É uma coisa que deve me ajudar nas minhas próprias pesquisas que estão rolando por aí. E é isso aí. Então, bom, esse é o livro Sociologia do Brasil, a partir desse que humildemente vos fala, tentei apresentar aqui as coordenadas principais. Acho um livro interessante para quem quer entrar no debate na medida em que ele oferece bons resumões. Eu pessoalmente prefiro um outro livro que também é da Boitempo, que chama Intérpretes do Brasil, do Bernardo Recupero. Ele faz uma leitura, né, dos autores principais, é um texto bem didático, é um texto para usar em faculdade, assim, né? Eu acho ele não é tão erudito no sentido performático, né? O Bernardo, enquanto pessoa, eu não faço a menor ideia. Bernardo versus Alisson, quem é mais erudito, eu não sei dizer. Mas o texto ele tem menos cheiro de erudição. O Alisson é muito chique quando ele fala as coisas que ele fala. Mas eu pessoalmente sintonizo um pouco mais com a estratégia expositiva do Bernardo Recupero. Ainda assim, queria compartilhar com vocês as minhas impressões de leitura desse livro, Sociologia do Brasil. E para quem leu, para quem tem uma opinião a respeito, fiquem à vontade, comenta aí, discorda, concorda, traz as impressões que a gente vai pensando junto. Firmeza? Então é isso, pessoal. Obrigadão pela atenção, pelo tempo e até uma próxima. Um abraço.